Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa um like, isso é muito importante. A plataforma considera esse conteúdo relevante e passa a oferecer para outras pessoas. Então vamos lá para o nosso caso de hoje. O caso de hoje se passa em uma pequena cidade chamada Santa Claus, na Geórgia, nos Estados Unidos. Traduzindo literalmente para o português, seria a cidade do Papai Noel. E ela é chamada assim porque é como se nessa cidade fosse Natal todos os dias do ano. Essa cidade ela foi fundada em 1941 por um fazendeiro local. Ele queria chamar a atenção das pessoas que passassem pela rodovia para entrar à cidade, se hospedarem em seu hotel e também ir até a sua fábrica de nozes. Atualmente, há na cidade cerca de 300 habitantes e todos eles se conhecem, se dão muito bem. E a cidade é muito bonitinha, como vocês podem imaginar, parece que ela saiu de um roteiro do cinema. Todas as ruas têm nomes relacionados ao Natal. A prefeitura, por exemplo, fica na rua 25 de dezembro. E as pessoas acham muito legal estarem ali, elas gostam de tirar fotos, elas gostam de levar as crianças, e é um local muito bacana. E foi o berço da família Daniels, que é a família que nós vamos falar hoje. A família Daniels, ela era composta pela Kim e pelo Dan Daniels, e eles não eram uma família nada típica. Isso porque eles tinham vários filhos e a família ela contava com várias pessoas que acabavam entrando e saindo, e vocês vão entender isso daqui a pouco. Quero falar um pouco sobre esses integrantes da família. A Kimberly Denise Daniels nasceu em 25 de fevereiro de 1964. Infelizmente, quando ela tinha apenas 3 anos, o seu pai foi assassinado na sua frente e foi supostamente por roubar alimentos para alimentar a sua família. A sua mãe, desesperada com todos aqueles filhos, ela os abandonou e eles foram então colocados no sistema de adoção. Aqui, naquele momento, ela perdeu o contato com todos os seus irmãos e ela nunca aprendeu a lidar muito bem com isso. A Kim, ela passou por mais de 52 lares adotivos em toda a sua vida e ela teve problemas de relacionamento nesses lares adotivos, ela nunca se adaptava muito bem e as pessoas que acabavam adotando, quando traziam de volta para o sistema de adoção, diziam que ela era uma pessoa muito difícil de lidar, ela era uma criança muito teimosa, não obedecia às regras, então esses pais acabavam não conseguindo lidar muito bem com a situação dela. É claro que ela era uma criança cheia de traumas, ela tinha passado por muita coisa, mas ninguém conseguindo lidar com isso, ela sempre era devolvida para o sistema de adoção e ela sempre ficava passeando em vários desses lares adotivos. Até que, quando ela tinha 10 anos, um casal chamado Mary e Jean, eles a levaram para casa, eles estavam dispostos a ajudá-la, eles já conheciam a história dela. A Mary conta que ela era realmente uma criança muito teimosa, muito respondona, mas que ela não conseguia, de certa forma, puni-la de qualquer coisa dessas, porque ela era uma criança muito linda e quando ela queria, quando ela tirava os muros da sua frente, ela era uma criança, uma jovem muito doce. Então ela foi tentando arrumar formas de chegar até a Kim de forma que ela não se sentisse pressionada e ela acabou quebrando alguma dessas barreiras e a Kim ficou na família até ela fazer 18 anos. A Kim, como eu disse, ela teve vários traumas decorrente da infância difícil, ela foi separada da mãe, dos irmãos, então, de certa forma, ao longo da sua vida, ela teve que lidar com tudo isso. Quando criança, é claro que ela não lidou muito bem, ela não tinha muita experiência, né, para lidar muito bem com isso, e ela acabou levando isso para sua vida adulta. Então, aos 18 anos, ela acabou saindo de casa, ela queria seguir sua vida, mas não demorou muito, aos 21 anos ela acabou se casando e ela teve sua primeira filha, a Brandy. Mas o casamento não deu muito certo, infelizmente a Kim, ela sucumbiu ao vício do álcool e outros ilícitos, e esse casamento acabou terminando. E ela acabou perdendo a custódia da filha dela, uma vez que ela não era uma pessoa muito estável, então o Estado acabou dando a custódia para o pai e a filha mais velha acabou ficando com esse pai e ela nem conseguia fazer visitas porque
ela sempre estava num estado muito complicado, e o pai, as pessoas, o sistema achava que era complicado ela ficar próxima da criança, fazer visitação. Então ela teve que lidar com esse afastamento também, com o afastamento da sua filha. Isso acabou prejudicando ainda mais o seu estado, ela acabou sucumbindo ainda mais ao vício. Mas a Kim, ela tinha um sonho, ela queria encontrar o amor, ela queria ser amada, ela queria ter uma família, e ela acabou pulando de relacionamento em relacionamento. Em 1985, ela acabou conhecendo uma pessoa, ela teve um breve relacionamento e ela teve uma outra filha chamada Amber. Até que em 1987 ela se separou e ela acabou tendo um outro relacionamento, e desse novo relacionamento ela teve mais dois filhos gêmeos, que foi a Brooke e o Brian. Mas esse relacionamento, como eu disse, também não durou. Ela não tinha condições de cuidar dessas crianças, então os três, eles também foram levados para o sistema de adoção. Então parecia que a história estava se repetindo. Diante daquilo, da separação de todos os seus filhos, ela sucumbiu ainda mais ao vício. Aos 28 anos de idade, ela foi morar com duas pessoas também que tinham problemas com vícios, e até que ela conheceu, né, ela se reconectou com uma de suas irmãs, que é a Connie. Isso foi um grande momento para ela, talvez tenha sido o início para ela começar a pensar numa vida melhor. Quando ela se reconectou a Connie, as duas se tornaram amigas. É claro que ela contou sobre toda a sua vida, o que estava acontecendo até ali. A Connie foi muito importante na sua vida, ela tentou direcionar a irmã da melhor forma possível. Ela sabia que a irmã estava numa situação degradável. A Kim, ao começar a conviver com a Connie, ela tinha uma família, ela tinha filhos, eles pareciam muito felizes, e ela chegou a falar que ela gostaria de ter aquilo na sua vida também, que ela gostaria de mudar de vida, e ela realmente pensou sobre isso. Ela começou a pensar melhor em sair daquela vida, mas a gente sabe que quando as pessoas acabam caindo no mundo do vício, é muito difícil, né, simplesmente falar: "Eu vou sair". Então ela ficava um tempo bem, depois ela acabava recaindo, ela ficava mais um tempo bem, acabava recaindo, até que ela conheceu um casal de uma igreja, que é o Reverendo Old e a sua esposa, a Christie. Quando ela conheceu os dois queriam ajudá-la, eles convidaram para ela participar da igreja. Nessa época ela estava em Lyon, na cidade de Lyon. E ela começou a frequentar a igreja, ela começou a se sentir acolhida, algo que ela nunca tinha sentido na sua vida até então. Ela viu todas aquelas pessoas querendo ajudá-la de alguma forma, e ela sentiu que ela tinha que responder de algum jeito. Então ela começou a frequentar a igreja, ela começou a se apegar aos cultos, e ela realmente firmou um compromisso com ela, com aquelas pessoas e com aquela igreja. Então ela começou a frequentar aquilo, era como se cobrisse algum vazio que ela estava tentando cobrir antes com algum vício. Então aqueles cultos, todas as atividades que ela fazia na igreja, acabou sendo como um novo vício, e ela acabou esquecendo, tentando suprimir toda aquela fase difícil em que ela esteve no mundo dos ilícitos. Ela também começou a tentar arrumar emprego, mas era difícil, as pessoas a conheciam, sabiam da história dela. Mas a Krish, a esposa do reverendo, ela se comprometeu em ajudá-la, inclusive arrumou um bom lugar para ela morar, um pequeno apartamento, e ela começou a procurar emprego e para a Kim, e ela acabou conseguindo. Então a Kim começou uma nova vida, ela estava muito animada, as coisas estavam dando certo. E ela começou a pensar então em ter os seus filhos de volta. Ela foi até o sistema de justiça, foi marcada uma audiência e foi concedido a ela a poder visitar a Amber. E essas visitas começaram a acontecer, o sistema começou a visitar a Kim, eles viram que ela estava estabelecida, que ela tinha um bom lugar para morar, e eles permitiram então que a Amber fosse morar com a Kim. Mas isso foi por pouco tempo. A Kim, ela não estava acostumada a cuidar de outra pessoa. Na verdade, ela estava iniciando uma vida em que ela estava aprendendo a cuidar de si mesma. E de repente pegar uma criança, aquilo foi muito para ela, então foi muito difícil. Ela teve muitos problemas em se organizar com uma criança, em como cuidar da Amber. Então ela acabou tendo que devolver a Amber para o sistema de adoção.
E ela se comprometeu com algumas pessoas da igreja que disseram a ela que iria ajudá-la a como gerir melhor uma casa e como cuidar de uma criança. Então ela começou a participar de grupos da igreja que estava destinados à mãe, mulheres, né, na maternidade. Então, nesse lugar, ela poderia trocar figurinhas, saber como cuidar de uma criança. Eles também tentaram ajudá-la a como organizar melhor a questão doméstica, de gerir uma casa, trabalhar fora, cuidar da Amber. Então, depois de toda essa ajuda, ela viu que ela estava pronta e novamente o sistema devolveu para ela a custódia da Amber. E dessa vez foi diferente, ela estava muito disposta, ela havia estudado muito em como poder gerir tudo aquilo. É lógico que algumas coisas acabam saindo um pouco do programado, mas ela estava realmente pronta, ela estava disposta e as coisas começaram a funcionar muito bem. Até que ela conseguiu também visitação para os seus outros filhos, os gêmeos, tanto a Brooke como o Brian. E depois, né, de algum tempo, também foi concedida a ela a custódia desses dois filhos. A Kim, ela estava vivendo um momento mágico, ela estava muito feliz, ela sentia que a sua vida tinha tomado um novo rumo e ela sentia também que ela poderia estar perto de querer conhecer alguém, constituir uma família, ela queria ter isso na vida dela, ela queria dar isso aos filhos dela, mas por algum tempo ela ficou ali cuidando da casa, da família e se dedicando completamente aos filhos. Mas a Kim era uma mulher muito bonita, ela era muito atraente, ela chamava a atenção de várias pessoas e de vários homens, e algumas pessoas ficavam de olho nela, inclusive um homem chamado Danny, o Danny Daniels. O Danny, ele também era divorciado, ele já havia se casado duas vezes, e em um desses casamentos ele acabou adotando uma menina chamada Jessie, que é a Jessica. E quando ele se separou, ele acabou ficando com a custódia dela. Então toda a vida dele era destinado a cuidar da Jessica, mas ele sentia também que havia um vazio na vida dele, ele também queria constituir uma família, ele queria ter uma família também para dar isso à filha dele. E quando ele conheceu a Kim, ele a viu, ele começou a se sentir atraído por ela de alguma forma, mas eles apenas conversavam em alguns lugares e principalmente no grupo de apoio a pessoas que já teve problema com álcool. Ele inclusive já havia tido problema com isso também. Então chegou um momento em que eles começaram a se aproximar mais, eles marcaram um encontro, começaram a sair, até que eles decidiram então ter um relacionamento sério. A Kim, ela contou a alguns amigos que desde quando ela conheceu o Daniel, ela se apaixonou por ele, foi amor à primeira vista, mas naquele momento ela não estava preocupada em ter uma pessoa, ela estava muito focada na família dela, mas as coisas foram acontecendo aos poucos, os dois acabaram ficando juntos. Não demorou muito até que eles apresentassem seus filhos. A Jessica, quando ela conheceu os filhos da Kim, ela ficou encantada por eles, eram crianças muito amáveis, muito dóceis, eles adoravam ficar brincando juntos. Então o Daniel, ele chegou para Kim e ele a pediu em casamento. Na verdade, ele fez uma proposta para ela, ele disse que ele havia herdado há algum tempo atrás uma casa grande na região de Santa Cruz e era uma casa mais afastada do distrito, era grande, contava com um lindo jardim, era um amplo espaço, as crianças poderiam brincar ali, ficar à vontade, até porque eles estariam unindo 4 crianças, havia espaço suficiente para todos eles. A Kim ficou encantada com tudo isso, era de repente como se tudo que ela quisesse houvesse caído nas mãos dela. Então é claro que ela aceitou esse pedido de casamento. Nessa época, o Danny, ele já também estava frequentando a igreja que a Kim ia, e inclusive ele fazia parte, inclusive ele trabalhava como se fosse um missionário, e ele adorava se dedicar àquela tarefa,
preparar os sermões. Então eles estavam tendo uma vida conjunta, eles estavam felizes, e até que em 3 de dezembro de 1992 eles se casaram, e foi uma bela cerimônia na igreja, onde a Kim ela teve acesso a uma nova vida. Os dois estavam muito felizes, as crianças participaram da cerimônia, eles levaram a aliança, foram pajes e daminhas, então todos estavam muito felizes, o pessoal da igreja também conta que foi um momento único. Desde que a Kim ela apareceu no local, eles quiseram ajudar e eles sentiram que eles foram bem-sucedidos nisso, porque ela acabou deixando de lado o vício e naquele momento ela estava iniciando a sua família. Então foi um momento muito mágico, tanto para o Danny quanto para a Kim. Kim e Danny estavam oficialmente casados e a Kim sentia que dessa vez era diferente e não como os outros relacionamentos que anteriormente foram formados a partir do vício e da dependência. O Kim e a Danny, eles queriam servir a igreja, a Deus, e eles queriam abrir a sua casa, então, para crianças adotivas. O Kim e a Danny, eles conversaram, a Kim contou para ele toda a sua história, os locais por onde ela passou, toda a questão da adoção. Ela contou como ela teve que trabalhar em si mesma para que ela pudesse ser uma boa mãe, para que ela pudesse cuidar dos seus filhos. E ela sentia que ela tinha sido bem-sucedida nesse quesito. E agora ela estava preparada para adotar pessoas do sistema, porque em algum momento ela precisou disso e agora ela estava disposta a querer ajudar novas crianças. O Danny também, ele havia adotado uma menina, então ele pensou que como eles tinham uma casa muito grande, eles poderiam ajudar com essa questão do lar adotivo. Então, na verdade, o que eles fariam era fazer uma inscrição e começar a receber em sua casa novas crianças. Essas crianças, elas ficariam ali por um tempo provisório, não é que eles iriam adotá-las pelo resto da vida, mas seria para dar um lar a essas crianças até que elas encontrassem alguém disposto a ficar com elas, ou até mesmo até o momento em que suas famílias se reajustassem e pudessem buscá-las de volta. Nessa época, a filha mais velha da Kim, a Brandy, ela ainda morava com o pai, mas ela fazia várias visitas à família, era muito animada aquela casa. E ia tanto a Kim quanto o Danny, eles começaram também a fazer um curso de 10 semanas, que era para que eles pudessem receber novas crianças. O irônico de tudo isso é que a Kim ela começou a trabalhar junto com o departamento de crianças, mesmo departamento que um dia ela foi colocada, e dessa vez era diferente, ela estava ali para ajudar crianças. Logo a Kim, ela estava acolhendo crianças o tempo todo. Como eu disse, alguns ficavam um pouco antes de serem adotadas, outros ficavam um tempo até encontrarem colocações mais adequadas, mas não importava quão curta era a estadia, o Danny e a Kim, eles tratavam cada criança como se fossem seus filhos. E toda vez que uma criança chegava na casa, eles faziam uma reunião com toda a família, inclusive com os seus filhos, e falavam para eles as regras da casa. Também era uma oportunidade para que cada um deles se apresentassem, falassem um pouco sobre si. Eles achavam que isso era importante porque assim eles conheciam essas novas crianças, as crianças também conheciam eles um pouco, cada um sabia um pouco do limite e assim eles poderiam se organizar melhor. E eles também acabavam distribuindo tarefas para essas crianças fazerem ao longo do dia, além de dizerem a elas que elas teriam que fazer todas as atividades escolares e, claro, a Kim que ficava em casa, ela cuidaria dessas crianças, enquanto o Danny, ele teria, né, ele tinha um trabalho formal como carteiro, ele trabalhava na cidade entregando correspondência. Então, de certa forma, durante todo o dia, era a Kim que lidava com essas crianças, com as suas particularidades. Isso não parecia uma tarefa difícil para ela havia aprendido a lidar muito bem com isso, até porque ela conhecia muito bem os traumas, alguns daqueles traumas que aquelas crianças traziam, até porque ela já havia presenciado aquilo na sua própria vida. Em 1995, a casa ela já estava toda organizada nessa dinâmica de crianças que chegavam e iam embora, e uma linda garotinha chegou e era chamada de Joanne. A Joanne ela foi negligenciada pela sua mãe, ela havia sido removida de casa e ela precisava de cuidadores pacientes, pessoas que entendessem o estado
que ela estava e que conseguisse descobrir o que fazer para ajudá-la. A Joanne era uma linda menina de 10 anos, ruiva e com cerdas. Ela parecia ser irmã da Jéssica. As crianças realmente se conectaram com a Joanne, especialmente a Amber, pois elas duas tinham a mesma idade. A Kim era muito doce e ela identificou várias características dela mesma na Joanne e ela quis ajudá-la, ela quis tentar de alguma forma fazer com que ela não tivesse as mesmas experiências que ela mesma teve durante a sua vida, devido ter sucumbido ao mundo dos vícios por não encontrar amor ou um local para chamar de seu. A Kim, ela soube que a mãe de Joanne era uma mãe solteira e ela tinha vários filhos. De alguma forma, ela se reconectou com aquela história. Ela soube que a mãe dela também tinha alguns problemas com vício e ela pensou que ela poderia se aproximar da mãe da Joanne, assim como ela fazia com os pais de outras crianças que estavam na casa. Ela entendia que esses pais, eles não eram pessoas más, eles apenas acabaram se encontrando em circunstância muito infeliz em algum momento da vida. Kim chegou a procurar a mãe de Joanne, pois a criança, né, a Joanne, ela implorava para ver sua mãe. Ela dizia que ficava preocupada, pois ela achava que a mãe estava na rua, que ela não tinha o que comer. Então a Kim acabou entrando em contato com a mãe dela, que se chamava Latrell Mosley. E finalmente ela conseguiu marcar uma visitação para levar a Joanne até a Latrell. Então a Kim, ela viajou mais de 80 quilômetros da região de Santa Claus até o condado de Bacon para uma pequena reunião supervisionada. A família de Latrell Mosley, ela estava vivendo naquela época uma pequena casa e quando a Kim chegou no local, ela ficou um pouco assustada com toda aquela situação. A casa estava toda suja, havia comida estragada para todo lado, havia muitos insetos, tinha um cheiro muito característico, tudo era uma bagunça, havia coisas jogadas para todo lado. A Kim ficou chocada com aquelas condições, havia outras crianças morando ali, e aquilo acabou trazendo lembranças que ela havia tentado apagar. Ela sentiu que se ela pôde mudar a sua vida, ela também poderia ajudar mães como a Latrell. A Joanne e sua mãe, elas se abraçaram, elas conversaram, elas passaram algumas horas juntas. E a Kim e a Joanne, elas voltaram para Santa Claus. Mas essas visitas, elas continuaram em algum tempo. E em algum momento a Latrell, ela mencionou a Kim que ela tinha um outro filho, no qual ela estava muito preocupada, que era o Scott Taylor, de 17 anos, que era meio-irmão da Joanne. Ela contou que ele havia se viciado em álcool e outros ilícitos quando ele tinha apenas 11 anos. Ele, inclusive, já havia sido enviado para um hospital para curar essa dependência, mas ele, infelizmente, ele sempre sucumbia de volta àqueles vícios. Todos os outros filhos também tinham históricos igualmente complicados. A Latrell, ela explicou que o Scott, quando nasceu, ele teve um problema cardíaco e logo assim, depois do seu nascimento, ele teve que passar por uma cirurgia, mas que foi bem sucedida, mas que ela era muito preocupada com ele. O que a Kim descobriria mais tarde era que, na verdade, a Latrell usaria toda essa história triste para que, de alguma forma, pudesse comovê-la. Na verdade, o próprio uso de ilícitos pela Latrell havia causado aquele problema, né? Os médicos haviam falado que aquele uso contínuo poderia ter sido a causa da anormalidade cardíaca do Scott. A Latrell, ela teve alguns casamentos que não deram certo, ela sofreu abusos, seus filhos também. Naquele momento, ela estava criando 5 filhos com a ajuda da assistência social e ela morava ali numa pequena casa, né? Na verdade, era um trailer ali na região de Bacon. E aqui ela se sentiu muito mal por ela. Quando ela foi fazendo aquelas visitações, ela pensou que ela poderia ajudar de alguma forma. Mas o que a Latrell não contou a Kim é que, na verdade, ela sempre falava que o Estado estava tentando tirar os filhos dela, que o Estado não fazia questão de ajudá-la, mas o que acontece é que a Latrell, ela tinha sim essa assistência para ajudar a cuidar dos filhos, mas a verdade era que ela acabava usando aquele dinheiro, em vez de comprar comida e cuidar dos filhos, ela acabava usando aquele dinheiro para manter
todo o vício que ela tinha com relação a ilícitos. Então ela sempre queria ter os filhos sob a custódia dela, não porque ela queria mantê-los unidos ou porque ela os amava imensamente. Supostamente, algumas conversas, pessoas próximas disseram depois que na verdade ela sempre queria os filhos perto dela, porque assim ela não perdia nenhuma quantidade em dinheiro relacionada ao que o Estado dava a ela. Em algum momento da vida, o Scott ele teve a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Ainda quando criança, o Estado deu a custódia dele para uma tia paterna. Ela se comprometeu com o Estado e com esse sobrinho de que ela cuidaria dele. Então ele aparentemente começou a ter uma vida tranquila, uma vida amena. Ele tinha uma vida como todas as crianças, ele ia para a escola, ele tinha uma rotina familiar, longe de qualquer abuso ou de qualquer violência. Inclusive, ela fez questão de levá-los a alguns psicólogos. Ele foi diagnosticado com alguns problemas mentais, mas ela estava disposta a ajudá-lo. Ele era uma pessoa difícil, novamente, assim como a Kim. Ele tinha passado por situações complicadas, então ele tinha alguns traumas, mas tanto a tia quanto o esposo na época estava disposto a ajudá-lo. Mas o que a Kim não sabia naquele momento é que, na verdade, na época que essa tia pegou a custódia do Scott, a Latrell ela ficou muito revoltada com aquilo, ela começou a assediar a família dessa tia, e ela ia até a casa, ela ficava gritando, ela ficava falando que eles estavam destruindo a vida dela, ela inclusive falava que ela estava lançando feitiços sobre a família, que todos morreriam. Com o tempo, isso foi ficando muito mais complicado. A Latrell, ela fazia algumas visitas que eram supervisionadas ao Scott, mas de alguma forma ela acabava influenciando de alguma forma estranha, então ele começou a ter os mesmos tipos de fala que a mãe. Então os tios começaram a ficar muito assustados, eles também tinham filhos e eles não resistiram a toda aquela pressão. A Latrell queria o filho dela de volta e eles acabaram então entregando o Scott, deixando ele numa delegacia e logo depois ele foi encaminhado para o sistema de adoção novamente. Mas a Latrell ela não dava tempo, ela ficava o tempo todo em cima dele, assim como em cima de todos os filhos que eram levados para o sistema de adoção. O Scott ele também passou por vários lares adotivos, mas novamente a Latrell ia até esses lugares, ela descobria onde ele estava, ela assediava aquelas famílias, ela os ameaçava e inclusive o Scott em algum desses lares adotivos ele foi visto pegando alguns equipamentos, algumas ferramentas e destruindo a casa da família. Em algumas casas, algumas famílias contaram que ele ficava fazendo alguns cânticos e que quando perguntava o que ele estava cantando, ele dizia que na verdade estava lançando feitiço sobre eles e que todos morreriam. Teve um caso de uma família que chegou a dizer que viu que ele estava fazendo uma mistura e que quando eles perguntaram o que ele estava fazendo, ele disse que ele estava fazendo uma mistura de algumas coisas que era para colocar na comida da família e que assim ele se livraria de todos eles. Então é claro que essas famílias elas ficavam muito assustadas quando elas viam aquela situação e acabavam devolvendo ele para o sistema. O sistema, as pessoas acabavam conhecendo aquela história, ninguém queria ajudá-lo, todos tinham muito medo, e claro, ele acabava voltando para a custódia da Latrell, que era o que ela realmente queria. A Latrell, ela foi diagnosticada com borderline, o Scott, ele parecia estar caindo em estado delirante cada vez mais profundo. Médicos que tentavam ajudar ele e a mãe ficavam um pouco assustados com os relatos. Alguns médicos diziam que o Scott dizia que a mãe praticava bruxaria e que realmente funcionava, que ela lançava maldições nas pessoas e que eles faziam isso juntos. E que ele via coisas saindo das paredes, que ele estava com medo, porque essas coisas de alguma forma queriam machucá-lo. E essa é provavelmente a realidade que a sua mãe o submetia, era a realidade que ele conhecia, e a mãe ficava falando para ele sobre essas coisas. Na verdade, tanto o Scott como a mãe dele, eles tinham problemas, alguns problemas psicológicos, eles precisavam de tratamento.
mas em nenhum momento eles conseguiram isso. Na verdade, toda vez que alguém tentava se aproximar e ajudar, é claro que essas pessoas ficavam com medo porque eles faziam questão de afastar essas pessoas. Entretanto, a Kim ela não soube de nada dessas histórias absurdas, dessas ameaças, porque claro que a Latrell ela se fez de vítima. Ela disse que o Estado estava o tempo todo tentando tirar os filhos dela, que sim, ela tinha alguns problemas com ilícitos, mas ela queria uma vida melhor, ela queria dar outras oportunidades ao filho dela, aos filhos dela. Então a Kim se viu de certa forma naquela história e ela quis ajudar a Latrell. Foi quando então ela disse que gostaria de levá-la até a igreja. Ela contou a história dela, como ela foi ajudada, como aquilo ajudou a chegar onde ela estava naquele momento. Foi quando então a Latrell e o Scott eles começaram a frequentar a igreja que a Kim sempre ia. Inicialmente, a Latrell parecia muito envolvida com todas as tarefas e atividades ali, até que chegou um ponto que ela começou a se mostrar uma pessoa muito abusiva com as pessoas que estavam ali, que ajudavam, porque a igreja, ela sabia das condições financeiras de alguma dessas pessoas e eles se comprometiam com alguma ajuda financeira para ajudar na questão de alimentos, de médico, remédios. Só que chegou um ponto que a Latrell ela ficava pedindo dinheiro o tempo todo e eles em algum momento chegaram para ela e disse que não dava mais, que era necessário, que naquele mês eles já haviam dado para ela uma determinada quantia e que não tinha mais dinheiro aquele mês. Ela acabou se revoltando em algum desses momentos, ela começou a gritar coisas absurdas e obscenas para aquelas pessoas. Todos ficaram muito horrorizados e ela fez um escândalo, ela se mostrou realmente quem ela era, e eles então, né, de certa forma, convidaram a ela a se retirar. O que acontece é que a igreja ficava ali na região de Santa Claus e a Latrell, ela morava bem mais distante, então ela não teria condições de ir até a igreja sozinha, e as pessoas que acabavam buscando, pessoas da própria igreja, disseram que não iriam buscá-la mais, e assim então eles acabaram, de certa forma, se livrando dela. O que eu não contei é que nessa época em que a Latrell ela esteve frequentando a igreja, ela parecia estar bem, parecia estar uma nova vida. Inclusive, o Estado concedeu a ela a custódia da Johanne. Então, a Johanne, naquela época em que ela estava frequentando a igreja, voltou para a casa da mãe, ela estava morando com a mãe. Mas aí, quando ela saiu, né, não se teve notícia da Johanne. O Scott, ele continuou frequentando a igreja, apesar que ele tinha uma postura muito estranha. Ele sempre estava ali nos cultos, nas dinâmicas, mas ele não parecia ser o tipo de pessoa que se envolvia completamente. Ele sempre estava ali com os braços cruzados, sempre com o olhar ao longe, as pessoas nunca sabiam o que ele estava pensando. Às vezes, enquanto eles estavam cantando, batendo palmas, fazendo ali seus cânticos, ele ficava ali parado, ele não fazia nada, ele não se movia. Só que inicialmente todos ali na igreja, eles achavam que na verdade aquilo era uma postura de um adolescente revoltado, eles não acharam nada grave, eles acharam que era apenas o jeito dele. Não demorou muito, ele acabou trazendo para a igreja também uma jovem chamada Mary. Então eles começaram a frequentar juntos, mas às vezes os dois sumiam, né? Eles passavam semanas sem aparecer, depois eles retornavam, até que a Mary ela acabou engravidando do Scott e os dois tiveram um filho chamado Joshua. Quando eles tiveram um filho, a Mary ela ficou um pouco nervosa com o Scott. Ela disse a ele que ele precisava arrumar um emprego, que ele precisava ter uma colocação, ajudar a ela a criar o filho. Nessa época, ela acabou indo morar com a mãe, porque ela não tinha condições de morar com o filho ali no trailer junto com a Latrell. Nessa época, havia mais de 10 pessoas morando em um pequeno trailer. Era difícil saber como aquelas pessoas acabavam se ajeitando ali, era muito pequeno, mas ela entendeu que como criança ela teria que morar com os pais, então de certa forma ela acabou também deixando um pouco aquela vida que ela levava com o Scott de lado. O Scott, ele visitava o filho com determinada frequência, às vezes ele sumia também, mas o que se sabe é que ele gostava muito do filho, ele gostava de visitá-lo, de estar perto dele.
Nessa época, o Danny, ele sempre tinha algumas atividades em volta da casa, então ele oferecia emprego para algumas pessoas. Então ele acabou apresentando o Scott a um rapaz e ele disse que pagaria os dois, caso os dois trabalhassem ali no sítio, ajudassem na horta, em pequenos reparos na casa. Então o Scott e esse rapaz, eles acabaram ficando amigos, trabalhando ali na casa. Era uma forma também do Scott ter dinheiro e ajudar a Mary com o filho que os dois tinham. Só que em um determinado momento, em um dia desses que eles estavam trabalhando, consertando algumas calhas na casa, o Scott, ele se aproximou da Jessie, lembrando que ela era uma adolescente de 15 anos, nessa época o Scott já estava com 18, e o que o amigo viu, que o amigo que ajudava ali, viu é que ele estava se aproximando um pouco mais da Jessie, parecia que ele estava flertando com ela. Ele achou aquela atitude estranha, ele respeitava muito os Daniels pela ajuda que eles davam a ele. Inclusive, ele chamou o Danny e disse que ele viu quando o Scott ele se aproximou da Jessie e parecia que ele estava flertando com a garota. O Danny, ao saber daquilo, ele quis falar com a filha dele. Ela era muito jovem para namorar o Scott, na verdade, ele já tinha um filho. O que ele sabia é que ele tinha um relacionamento com a Mary. Então, ele foi falar com a Jessie e o que ela contou para ele foi que, na verdade, ela se sentia desconfortável perto do Scott. Ele dizia algumas coisas que ela não gostava muito e em algum momento ela viu ele judiando de alguns animais ali do sítio. Então, o Danny, diante do relato da filha, ele decidiu que ele iria falar com o Scott e pedir para ele não vir mais até a casa da família. Antes disso, na noite daquele dia, por volta das 11 horas da noite, o Scott ele ficou ligando para casa, ele ligava insistentemente, ele ligava, desligava, ligava, desligava, até que o Danny atendeu o telefone, ele viu que era o Scott, ele falou que queria falar com a Jessie. Ele disse que não, porque na verdade ela já estava dormindo e pediu para ele não ligar tarde para a família, porque ele trabalhava, ele saía de casa muito cedo, por volta das 4 horas da manhã. Então, ele estava de certa forma incomodando. É claro que o Danny não falou isso dessa forma para ele, mas, claro, né, ele sabia a rotina da família, ele sabia que aquele não era o melhor horário para ficar se ligando. Então o Danny ouviu quando o Scott desligou o telefone e, claro, ele foi deitar na sua cama e ele se programou que no dia seguinte, depois do trabalho, ele iria até o trailer do Scott e falaria para ele que aquela situação era um pouco desagradável. Então, no outro dia, o Danny ele acordou bem cedo, ele fez a sua rotina matinal, ele sempre escrevia no quadro da cozinha algumas mensagens amorosas para a família, como eu te amo, fiquem bem. E depois ele se dirigiu ao trabalho. No final do trabalho, ele foi sim ao encontro do Scott e ele disse para ele na verdade, ele foi muito educado, muito gentil. Ele, quando foi atendido pelo Scott, ele falou que ele estava ali porque ele achava que não era bacana aquela relação dele com a Jessie, a sua filha, que ela era muito nova para ter amigos, inclusive namorados da idade do Scott, e que ele esperava que o Scott entendesse aquilo porque ele só estava querendo cuidar da família dele. O Scott não disse nenhuma palavra, ele nem disse nem que sim, nem que não. Na verdade, o que pareceu foi que ele concordou com o que o Danny estava dizendo e ele, de certa forma, se comprometeu a ficar longe da família. O Danny, quando saiu dali, ele imaginou que, na verdade, ele nunca mais veria o Scott nem a sua família e que ficaria tudo bem. O Scott, em algum momento, ele falou para a Latrell sobre aquela conversa que teve com o Danny. A Latrell, na cabeça dela, ela sentia rejeitada, ela sentiu que aquela família estava rejeitando os filhos dela. Então, ela decidiu que ela iria se vingar de alguma forma. E o que ela fez foi pegar o carro dela, que era bem velho. Na verdade, ela sempre usava a desculpa que ela não podia levar os filhos ao médico ou ao psicólogo, porque o carro dela não funcionava bem. Mas aquele dia ela pegou aquele carro velho, foi até a casa dos Daniels e ela foi até o jardim e ficou andando ali com o carro em cima das flores, das folhas, estragou tudo. E depois ela deu meia volta e foi embora. Quando o Danny chegou em casa, ele viu aquele jardim todo destruído. Ele ficou um pouco triste, mas ele não sabia que havia sido a Latrell. Na verdade, ele imaginou que podia ser algum dos adolescentes vizinhos que estavam fazendo alguma traquinagem. E ele falou para alguma das pessoas que ajudavam no sítio para ajudá-lo a consertar o jardim, e assim ele o fez e a vida seguiu.
Ficou-se algum tempo sem saber sobre a família da Latrell, os Monsleys, o Scott, a Joanne, ninguém teve muita notícia deles, até que o pessoal da igreja contou que eles tiveram algumas notícias e que não pareciam muito boas. Eles disseram que haviam sabido que o Scott havia engravidado a Mary novamente e que a Joanne ela estava numa situação degradável, inclusive ela foi abusada por algumas pessoas da família e que a Latrell ela continuava levando a mesma vida pregressa de sempre e inclusive ela estava sempre ameaçando as famílias que pegavam algum dos seus filhos, porque claro, ela não queria é, perder o dinheiro da assistência social. Aqui naquele momento, quando ela soube daquelas notícias, ela ficou muito triste, ela não queria aquilo para aquela família, mas ela sentiu que ela poderia ter vontade de ajudar as pessoas, mas nem sempre essas pessoas elas estavam prontas para ser ajudadas. Aquele ano já era 1997, ou seja, ele já tinha ficado há um bom tempo sem saber daquela família. E naquele momento, os Daniels eles estavam cuidando de 7 filhos. A Jessie, que estava com 17 anos, a Amber com 11, os gêmeos Brian Brooklyn, de 8 anos, a Amanda também com 8 anos, Corey, que tinha 4, e Gabriel, que era um bebê de 10 meses. Então já era novembro de 1997, a família estava bem ocupada, eles estavam bem felizes, todas essas crianças elas iriam passar o Natal com a família. Então é claro que a Kim ela estava preocupada na dinâmica com todas aquelas crianças. Inclusive ela havia planejado durante o Natal informar a Amanda, ao Corey e ao Gabriel que ela iria, né, o casal, os Daniels iriam adotá-lo oficialmente e que eles assinariam o papel logo no início do próximo ano. Então ela não havia contado nada daquilo para eles, mas ela iria informá-los assim que chegasse o Natal, além dos presentes que eles iam ganhar, eles também teriam essa linda, bela notícia como um grande presente para a vida toda. Enquanto parecia tudo bem na vida dos Daniels, o Scott ele estava de mal a pior. Ele estava sempre brigando com a Mary porque ela estava grávida, ela estava sempre passando mal, ela não tinha tido um bom pré-natal, todos os exames necessários ela não havia feito. E claro, eles não tinham condições para isso. A mãe dele continuava infernizando a vida dele, falando várias coisas para ele. E ele acabou, né, sucumbindo cada vez mais à questão do vício em álcool, e ele estava sempre presente na casa de um senhor chamado Sr. Johnson. Na verdade, esse senhor era um senhor de idade de cerca de 60 anos, e ele recebia na sua casa, na varanda da sua casa, alguns amigos. Dentre eles, vários adolescentes que tinham questão com álcool, ele deixava que eles fossem até ali, jogar sinuca, conversar. Na verdade, esse senhor ele era um pouco solitário e ele considerava aquelas pessoas como seus amigos, era como uma distração para ele. E o Scott ele começou a frequentar muito a casa desse senhor, porque ali ninguém ficava o cobrando de nada ou pressionando de alguma forma. No início de dezembro, a Mary ela começou a sentir muito mal da gravidez, ela já estava nos estados finais. Foi quando então a sua mãe a levou para o hospital, então ela foi internada, o Scott foi chamado, quando chegou ali ele ficou aguardando, ele ficou muito nervoso, ele sabia que tinha alguma coisa errada, até que os médicos chegaram e disseram que o bebê havia nascido, mas infelizmente, depois de alguns instantes, devido a um problema sério no coração, ele não havia resistido e havia perdido a sua vida. Aquilo foi muito revoltante para o Scott, ele achou que ele tinha culpa naquilo tudo, até porque ele achava que todo o vício dele, a questão com álcool, tinha ocasionado aquilo no filho dele, da mesma forma que aconteceu com a mãe dele, ele nasceu com problema, mas diferente do filho dele, não teve como ter sido socorrido ou passar por uma cirurgia, e infelizmente eles acabaram perdendo o bebê. O que você sabe é que o Scott ficou muito revoltado com tudo aquilo, ele saiu ali do hospital nervoso, ele não foi para casa, ele não queria ouvir o que a mãe teria a dizer sobre aquilo, ele sabia que ela ia ficar infernizando a vida dele, então naqueles dias ele ficava na rua e frequentando a casa do Sr. Johnson, sempre ali bebendo, jogando com os amigos, ele estava negligenciando, tentando, né, na verdade, negligenciar toda a sua dor, toda aquela situação difícil. Era 3 de dezembro, e fazia 5 anos que tanto o Danny quanto a Kim havia se casado, era um dia muito feliz para os dois, eles estavam
muito feliz em comemorar aquela data. O Daniel ele acordou cedo, como sempre, para ir para o trabalho. Ele deixou um recado no quadro da cozinha para sua esposa e também para sua família. E ele deixou um recado para Kim, que era para ela verificar a questão do alarme da casa, pois não estava funcionando muito bem. E ele se dirigiu para o trabalho. A Kim, mais tarde, ela acordou, ela pegou os filhos, os organizaram, levaram até o ponto de ônibus. Ela viu aquele recado do Danny, mas ela tinha outras atividades ali, ela acabou se ocupando com outras coisas, até que no final do dia, logo à noite, a esposa do reverendo Old e o reverendo foram até a casa deles, queriam parabenizá-los pela data de aniversário de casamento. Então eles ficaram ali um tempo, as crianças ficaram brincando, mas eles foram embora, todos foram para a cama, e isso foi por volta das 11 horas, que foi quando o Daniel ele falou com um amigo ao telefone, combinando uma caça no dia seguinte. O que aquela família não sabia é que naquela tarde o Scott ele teve a tarde toda na casa do Senhor Johnson, ele ficou ali bebendo, chorando as suas angústias e dores, ele ficava falando sobre o bebê, como ele havia perdido a vida. Por mais que o Senhor Johnson tentasse dissuadi-lo sobre aquela história, tentasse falar de outra coisa, ele não falava de outra coisa. Inclusive, ele notou que em alguns momentos parecia que ele nem estava falando com o Senhor Johnson, parecia que ele estava falando com alguém ao além, ele estava com um olhar longe. Ele achou estranho aquilo tudo, ele ficou um pouco com medo, ele não entendeu muito bem aquela situação. Ele disse que era um pouco tarde e que os dois então deveriam ir para a cama e para casa por volta das 4 horas da manhã. Isso já era dia 4 de dezembro. Um fazendeiro, ele havia acordado bem cedo para mexer com o gado e ele viu ao longe o que parecia ser um animal. Ele ficou olhando porque de repente poderia ser uma ameaça aos animais que ele tinha na fazenda. Mas quando ele foi olhando, aquele animal foi se aproximando mais, ele percebeu que não se tratavam de um animal. Ele viu que eram 3 pequenas garotinhas que estavam indo em direção à fazenda dele. Então ele foi até elas estavam tremendo de frio, estavam com pijama, ele não entendeu muito bem aquela situação. Ele pegou essas garotinhas e levou para o departamento de polícia de Bacon. Quando essas criancinhas, essas menininhas chegaram até ao departamento de polícia de Bacon, elas começaram a contar então como elas haviam parado ali. Os investigadores então perguntaram o nome delas, elas disseram que era Amber, Brooke e Amanda. Elas disseram que elas moravam em Santa Claus e que elas haviam sido sequestradas durante a noite. Então eles quiseram saber quem eram os pais, elas disseram que os pais eram o Danny e a Kim. Então eles ligaram para o departamento de polícia, um pequeno departamento de polícia em Santa Claus, e pediram para eles fazerem uma verificação. Então o policial ele foi até a casa dos Daniels. Quando ele chegou ali, ele viu que tinha luz acesa. Quando ele chegou perto da porta, ele viu que a porta estava aberta. Então ele começou a entrar, começou a chamar. Não houve respostas, então ele ouviu uma música de um alarme e também um choro de um bebê. Então ele começou a acompanhar aquele som. Foi quando então ele entrou no corredor, em que tinha vários quartos, e ele olhou no primeiro quarto e ele não pôde acreditar no que ele estava vendo. Aquele quarto ele estava todo manchado de sangue, havia sangue em toda parte. Ele ficou horrorizado. Tá, tinha sobre os quadros da família, os móveis, ele notou que vinha da cama de beliche, da parte de cima. Quando ele olhou, tinha um corpo de uma criança ali, o que ele percebeu era que de um menino, mas não dava para ver muita coisa. Então ele saiu dali, pegou a sua arma, ele achou que poderia ter alguém ali que poderia ameaçá-lo. Então começou a andar pelo corredor em direção ao quarto onde vinha aquele som de alarme, até que ele empurrou com o cano da sua arma a porta e ele notou que tinha uma adolescente caída no chão. Ele viu que não tinha nada que ele poderia fazer por ela, ela já estava sem vida. E depois ele notou o alarme em cima da mesa de cabeceira e ele viu o Danny e a Kim ali na cama, eles também estavam sem vida. E ele viu que o bebê que estava chorando estava ali no pé da cama, ele estava puxando meio que as cobertas, então imediatamente ele foi até o bebê, ele resgatou aquele bebê. E quando ele foi saindo, ele viu que tinha uma outra criança na sala, então ele pegou aquela criança, era uma criança maior, era o Corey, que tinha 4 anos, então ele pegou a criança, saiu da casa,
pegou o rádio, ligou para o departamento de polícia e falou sobre o que havia acontecido. Imediatamente, vários policiais, ambulâncias chegaram até o local, cercaram toda a área. Aquilo era muito novo para todas as pessoas daquela comunidade, nada havia acontecido ali relacionado àquilo. Enquanto isso, as crianças que falaram que foram sequestradas estavam no departamento de Bacon. Elas foram interrogadas pelos detetives e elas contaram uma história. Elas contaram que estavam em casa dormindo. A Amber contou que ela estava em casa dormindo e ela se lembra de ter acordado durante a noite com barulho, e quando ela olhou na porta, havia um amigo da família que disse que ele estava ali porque os pais haviam pedido a ele que, se caso acontecesse, era para ele tirar as crianças da casa em segurança. Então ele pegou a Amber e as outras duas garotas, colocaram dentro de uma van e foram embora. Só que ela contou que achava aquilo muito estranho, que parecia na verdade ser um sequestro, porque quando eles estavam saindo da casa, ela viu seu irmãozinho mais novo debaixo da mesa. Então, se era para manter os filhos em segurança, por que que ele não havia pego o Corey? Por que que ele estava deixando o irmãozinho dela para trás? Então ela contou que esse amigo da família dirigiu até uma ponte ao local, e quando chegou lá ele desligou a van, ele falou para Amber descer e ir até a parte de trás da van. Quando ela chegou lá, ele pediu para ela retirar a roupa, e aí a gente já pode imaginar o que aconteceu. Depois, no final, ele foi até a frente onde estavam as outras crianças, pediu para elas descerem também e pediu para elas encostarem próximo à ponte, e ele pegou uma arma. Só que ele parou por algum instante, ele jogou aquela arma no rio e ele disse que ele precisava fazer mais alguma coisa e que elas deveriam aguardar ali na ponte, que em 5 minutos ele voltava. E claro, né, elas eram crianças, elas ficaram com medo porque esse cara as ameaçou. Então ela disse que ficou ali mais algum minutinho, mas que quando ela viu que a van sumiu ao longe, ela falou para as irmãs correrem. Foi quando então elas chegaram até aquele local onde elas foram vistas pelo fazendeiro. Os policiais, sabendo o que havia acontecido na casa delas, eles sabiam que aquela história ela tinha vários pontos a serem costurados entre si. Então eles ainda não encontraram para ela o que havia acontecido com os pais dela. E eles começaram a questioná-la sobre quem era esse amigo da família. Então os policiais, eles começaram a falar com a Amber, perguntando para ela quem era essa pessoa, esse amigo que a havia tirado de dentro de casa. E ela contou que era o Scott Taylor. Então eles começaram a verificar no sistema esse nome para ver se eles viam onde eles poderiam encontrá-lo, se tinha algum endereço ou algum fichamento já antigo, e eles não conseguiram encontrar absolutamente nada. Mas quase nesse mesmo instante, um homem entrou em contato com o departamento de polícia de Bacon. Ele disse que a sua van havia sido roubada na noite anterior. Ele foi chamado até o departamento e quando ele chegou ali, ele contou sobre a van. Ele contou que ele sempre recebia alguns amigos em casa e que inclusive ele desconfiava de um deles que esteve lá na noite anterior bebendo, e ele acreditava que quando ele foi dormir, esse homem entrou na casa, pegou as chaves e levou a van embora. Quando eles perguntaram o nome desse homem, ele disse que era Jerry Hyder. Então, aí os detetives começaram a olhar também no sistema para ver se eles encontravam alguma coisa. E quase que imediatamente havia uma longa ficha desse cara. Então, eles acharam que o Scott, que foi mencionado pela Amber, e esse Jerry poderia ter a ver com o que aconteceu na casa. Então, eles não sabiam que era o Scott, mas sabiam que era o Jerry, tinha foto. E quando eles pegaram essa foto, misturou a foto de outros homens e levou até as garotinhas para ver se elas identificavam. Então, separadamente, foi mostrado essas fotos para elas, até que a Amber, ela começou a verificar aquelas fotos e ela tirou a foto do Jerry e falou que ele era o Scott. Só que não tinha como ele ser o Scott porque ele era o Jerry, mas eles tinham o endereço do Jerry. Então, eles foram até o endereço. Quando eles chegaram lá, eles foram atendidos por um rapaz que disse que sim, que era a casa dele, mas que ele não estava ali. Mas aí eles entraram para fazer uma verificação, eles realmente não encontraram, mas um dos policiais viu que na casa havia uma tábua que parecia estar saindo do chão. Ele resolveu puxar aquilo e eles notaram que havia um pequeno porão embaixo da casa, e quando um deles entrou, eles viram que o Jerry estava ali. Então, imediatamente, ele foi pego, ele foi levado sob custódia, e quando ele foi questionado,
sobre o que havia acontecido na noite anterior, que foi dito a ele que ele foi reconhecido por alguma das crianças da casa. Ele disse que sim, que foi ele quem tirou as crianças da casa. Quando perguntaram a ele se era ele que havia feito o que aconteceu ali com aquelas 4 pessoas, ele disse que poderia, mas que ele não se lembrava bem como tudo aquilo aconteceu, que ele só se lembrava que ele entrou na casa, ele abriu a porta do quarto das crianças e a menina chamou ele de Scott. Então naquele momento ele estava com uma arma, ele sabia que alguma coisa poderia ter acontecido ali e ele disse para ela que iria ajudá-las, pois os pais gostariam que elas estivessem em segurança. Então ele tirou as crianças da casa, colocou na van e levou embora para que elas pudessem ficar em segurança, mas ele não mencionou nada além disso. Nesse momento, a Latrell também, ela já havia chegado na delegacia, e claro que ela estava fazendo um escândalo, ela estava dizendo o que eles estavam fazendo, por que eles tinham levado o filho dela. Então eles contaram a ela sobre o que havia acontecido. Ela disse que não, que ele jamais faria aquilo, porque ele amava aquela família, ele adorava todos eles, que na verdade ela que não gostava deles, mas que o Scott gostava de todos e que ele jamais seria capaz de fazer aquilo que eles estavam acusando. Na tarde do dia 4 de dezembro, uma coletiva de imprensa foi dada pelo departamento de polícia e eles falaram então que haviam identificado as vítimas e que se tratava de Danny, da esposa dele, a Kim, da sua filha mais velha, a Jessie, de 17 anos, e do gêmeo Brian, que era o irmão da Brooke, de apenas 8 anos. Então, toda aquela comunidade ficou em choque, eles sabiam que já havia acontecido uma coisa horrível, mas não sabiam a identificação das pessoas. Havia uma grande quantidade de repórteres em toda a área, aquela pequena cidade que era praticamente desconhecida de todo o país, estava nas manchetes, já era quase Natal, então toda aquela família, né, estava passando por aquela situação, era algo extremo, era algo horrível. Então toda a comunidade ficou muito chocada, ainda mais pela história que eles tinham de ajudar pessoas. É claro que os policiais também checaram toda a questão de adoção de todos os filhos que passaram pela casa, eles queriam saber se tinha alguma relação, mas eles sabiam que o Scott, que na verdade era o Jerry, já estava na delegacia, já estava prestando depoimento, mas eles também não falaram nada muito sobre aquilo, só falaram que eles estavam investigando. Os policiais verificaram que Scott Taylor era Jerry Hyder e que na verdade ele usava esse nome de Scott Taylor porque ele não gostaria de ser ligado aos seus crimes passados. Os peritos, ao investigar a casa, eles viram que havia uma bituca de cigarro na sala e havia também impressões digitais no batente da janela do banheiro, e eles viram que havia uma escada ali que provavelmente ele colocou para ter acesso à casa. Ele pegou uma arma da família e se dirigiu até os quartos. A gente sabe que se esse alarme dessa casa estivesse funcionando nesse dia, provavelmente eles teriam sido acordados assim que ele invadiu a casa. Mas infelizmente esse alarme não estava funcionando, eles estavam dormindo ali no quarto. O Jerry foi até o quarto do casal, então o que se sabe é que ele atirou no Danny e depois na Kim. Depois, em seguida, ele foi até o quarto onde estava o garotinho que foi encontrado, então ele foi, de certa forma, executado ali. O Corey, que também ficava naquele quarto, ele conseguiu se desvencilhar e acabou fugindo, por isso que ele foi encontrado na sala, mas ele viu o que aconteceu. A Jessie, ela acordou com todo aquele barulho quando ela viu o Scott, que é o Jerry, ali na casa. Ela tentou correr, ela lutou com ele, mas ela foi em direção até o quarto dos pais, porque ela pensou em encontrar, né, um auxílio ali, mas infelizmente eles já haviam perdido a sua vida. Ele foi até o quarto ali e também atirou nela. Em seguida, ele foi até o quarto das meninas, mas quando ele abriu a porta, a Amber o chamou de Scott, então é como se ele tivesse acordado de um transe, e ele disse que estava ali para ajudá-las. E foi quando então ela contou o que aconteceu depois. O Scott, ele contou aos detetives que ele não queria ter feito aquilo, mas que sim, ele havia tirado a vida de todas aquelas pessoas da casa, ele só não se lembrava bem como ele havia feito aquilo, mas que sim, ele fez.
Na sua primeira audiência de acusação, a sua mãe, a Latrell, ela ficou fora ali do fórum, ela ficava gritando, dizendo que o filho dela não fez nada daquilo, que eles estavam tentando incriminá-lo, que ele era apenas uma criança adulta. Inclusive, ela deu uma entrevista falando o quanto ele gostava daquela família, tudo aquilo que eu já disse, né? E a Mary também, a sua esposa, disse que não acreditava que ele tinha feito aquilo, porque ele sempre falou muito bem da família e que ela não entendia como aquilo poderia ter acontecido. Em 1999, o Scott ele foi levado ao julgamento. Ele seria, na verdade, havia uma data estipulada, mas algumas semanas antes ele acabou fugindo da cadeia em Tumbas. Ele havia sido transferido de Baco para Tumbas devido à repercussão do caso. E lá, ele e mais 9 presos acabaram cerrando a grade da cadeia e acabaram fugindo. Deu-se início a uma grande caçada ali na região da Geórgia. Vários departamentos de polícia do estado foram até o local para tentar encontrá-los. E sim, ele foi resgatado e ele foi levado então novamente à prisão. Não me pergunte como que ele conseguiu uma serra e serrar essa cela, mas ele conseguiu fazer isso, mas felizmente ele foi pego novamente. E ele foi então levado ao julgamento. Durante o julgamento ele não disse nada, ele ficou sentado ali, ele parecia estar alheio a tudo e a todos, ele parecia estar com um olhar distante, como de alguém que nem sabia o que estava acontecendo. Os seus advogados tentaram fazer o trabalho deles, que era inocentá-lo. Claro que eles contaram sobre o seu histórico difícil, como ele teve uma infância complicada. Eles queriam sensibilizar o júri, mas eles não conseguiram fazer isso, pois por mais que ele tivesse uma história trágica, nada daquilo justificava o fato dele ter tirado 4 vidas. Então, o júri o condenou por tirar a vida de todas aquelas pessoas, além pelo sequestro, também pelo abuso com relação às crianças. E ele foi condenado à pena de morte e atualmente ele ainda está aguardando a pena de morte dele na cadeia. Com relação aos filhos sobreviventes, logo depois de tudo aquilo aconteceu, no dia 25 de dezembro, eles receberam os presentes dos pais. A Amber conta que ela sabia que era do papai e da mamãe, pois havia um bilhete deles. Eles estavam extremamente tristes porque, na verdade, o que eles queriam eram os pais ali presentes. Infelizmente, eles não estavam. Mas o Danny e a Kim, eles tinham um testamento, e eles deixaram nesse testamento que caso alguma coisa acontecesse a eles, os filhos biológicos deveriam ficar sob a custódia da irmã do Danny, que era a Debbie. Então, a Amber e a Brooke ficaram com a Debbie, que cuidaram das 2 garotinhas. A Amanda, ela ficou sob a custódia dos pais adotivos favoritos da Kim. E o Gabriel, que tinha apenas 10 meses, ele foi adotado por uma outra família. O que se sabe é que todos mantiveram contato e as crianças puderam brincar e crescer juntas. Algum tempo atrás, a Amber ela deu uma entrevista, ela já estava adulta e ela falou sobre o caso. E ela falou que o mais chocava ela é que quando as pessoas sabiam que ela era filha, né, da Dani e do Kim, do caso que havia acontecido na cidade do Papai Noel, que todos queriam saber sobre o crime, como tudo aquilo aconteceu, e nunca queria saber sobre a história da sua mãe e do seu pai. E que ela estava falando sobre aquilo naquele documentário porque ela queria dizer o quanto a mãe dela foi uma lutadora e o quanto ela venceu na vida, ela conseguiu vencer um vício, criar, cuidar de uma família, acolher outras crianças, ajudar outras crianças e seus pais, que eles, o casal, ajudaram muita gente naquele período em que eles receberam pessoas ali. E que ela estava ali justamente para falar sobre isso, o quanto eles eram pessoas especiais. Infelizmente, esse caso aconteceu próximo à data do Natal, que é uma data festiva, alegre, de união em família. Infelizmente, essas pessoas que tinham um histórico muito conturbado, que, claro, né, favoreceram toda essa situação, elas foram ajudadas por aquela família, mas o Scott ele também tinha sérios problemas mentais. Em algum momento, por algum motivo, ele se sentiu com raiva de tudo que aconteceu com ele se sentiu rejeitado, assim como a sua mãe, e nesse momento ele se dirigiu até a família e fez tudo aquilo. É muito trágico que isso tenha acontecido em uma cidade tão especial, que é uma cidade, que é a cidade do Papai Noel, conhecida por ser acolhedora de crianças, e que isso tenha acontecido a essa família que era tão bonita e tão acolhedora.
Bom, esse é o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado até aqui o final. Então já se inscreva caso não tenha se inscrevido, deixe um like e até o próximo vídeo e até mais.